Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Conhecer o vampiro Conde Drácula, ou Drácula, você conhece, né? O Drácula de Bram Stoker e todas as variações do Drácula que vieram depois. Né? Que a história original do Drácula, que foi contada por Bram Stoker, ela é do século XX, mas a gente vai chegar lá. E depois vieram várias histórias, várias lendas, várias animações, vários jogos. Inclusive, esse é o Drácula de Castlevania da Netflix. Então, assim, tem uma versão mais recente. Mas você conhece o Drácula. E se eu te perguntar quem foi Vlad Tepes? Ou Vlad o Impalador? Ou Vlad III? Você conhece? Pois se você não conhece, você vai ficar conhecendo agora. Quem foi o príncipe do terror? Vlad III ou Vlad Tepes. Eu não consegui achar imagens da infância dele, porque isso é muito velho, né? Isso é do século XIV, mas a nossa história começa no século XIV, na época do Império Otomano. Na época, o Império Otomano queria tomar a Valáquia. A Valáquia que era liderada por Vlad Draco, que também era chamado de Vlad II. E na época, Vlad Draco era o rei da Valáquia. E Vlad Tepes, como ficou conhecido, era apenas o filho dele, o príncipe. Vlad Draco, que recebeu esse título, que quer dizer filho do dragão, ele recebeu esse título da Ordem do Dragão, que era uma ordem militar criada pelo rei da Hungria, que era uma ordem cristã militar, criada pelo rei da Hungria, para defender o império do avanço do Império Otomano e defender também a política de cristianismo da época. Vlad Draco, ou melhor, Vlad II, foi um dos maiores líderes, né, conhecido como Vlad o Dragão, por isso Draco. Ele foi um dos maiores líderes dessa luta a favor ali do rei da Hungria e contra o Império Otomano. Mas, eventualmente, Vlad Draco, também chamado de Vlad II, foi morto, assim como seu filho mais velho, que também foi morto, o que forçou Vlad Tepes a assumir o codinome de Vlad III e assumir o trono, sob a alcunha de Vlad de Draculeia, que quer dizer filho do dragão. Só que naquela época, quando ele assumiu, Vlad III, ou Vlad de Draculeia, assumiu só de forma pública. Ele era um refém político. Os líderes do Império Otomano estavam controlando o governo naquela época. E o nosso amigo Vlad Tepes, que era um adolescente na época, estava apenas como refém político. Ele era mantido em cativeiro e aparecia para aparições públicas. Mas quem controlava o reino era o Império Otomano. E assim foi por grande parte da adolescência dele. Vlad III, sob a alcunha de Vlad de Draculeia, que quer dizer filho do dragão, fazia aparições públicas para o povo e era considerado o rei, mas ele era controlado pelo povo do Império Otomano, que o fazia de refém político. Embora ele tivesse sido o rosto do reino, ele não estava controlando nos bastidores, né? Ele era um refém político. Só que ele teve a oportunidade de pedir auxílio ao rei da Hungria. Não ao rei, né? Mas ao suzerano da Hungria, que era o cara que estava no lugar do rei naquela ocasião. E como o pai dele, Vlad Draco, era um grande aliado da Hungria, a Hungria enviou tropas que ajudassem o jovem Vlad a retomar o poder. Assim, Vlad Tepes, com outro sobrenome agora, que eu vou explicar depois, assumiu o trono da Valáquia, sendo considerado o novo governante. Com o auxílio do exército da Hungria e com o auxílio do suzerano, Vlad, agora chamado de Vlad Tepes, matou os governantes que estavam lá, que eram otomanos, e colocou eles em estacas, empalados, ainda vivos, na frente de seu castelo. E isso servia de aviso para qualquer um que pudesse prejudicar o seu reino, porque ele usava isso como método de punição não só para otomanos, mas também para ladrões, estupradores e qualquer pessoa que cometesse um crime durante o seu reinado. Isso deu a ele o codinome de Vlad Tepes. Tepes é empalador. Ele ficou conhecido como Vlad III, ou o empalador. Por isso, ao invés de ser chamado de Vlad de Draculeia, que era filho do dragão, ele passou a ser chamado de Vlad Tepes, que significava Vlad o Empalador. Para o Império Otomano, Vlad Tepes era um monstro
um regente cruel que empalava suas vítimas. Para o governo da Hungria e os cidadãos valaquianos da Valáquia, Vlad Tepes foi um regente generoso que trouxe a paz e governou muito bem. Então depende a quem você pergunta. O fato é que as histórias sobre Vlad Tepes surgiram bastante. Chegou ao ponto de um sultão chegar a tentar invadir a Valáquia e chegar no pátio e voltar. Porque em 1462, quando ele invadiu a Valáquia, e ele invadiu assim em guerra, lutando, quando ele chegou no pátio, ele se deparou com milhares de soldados otomanos e milhares de criminosos empalados perto da capital. O que ele chamou de Floresta dos Empalados, na verdade, era um bando de gente empalada como se fosse árvores. Vários empalamentos à direita, vários empalamentos à esquerda. E ele ali naquele corredor de pessoas empaladas e sangue pingando e tudo mais. Então, quando o sultão viu aquilo, ele pegou seus soldados e recuou. Porque ele entendeu que não era uma boa ideia invadir a Valáquia com um homem que tinha coragem de fazer isso. Mitos sugerem, eu digo mitos porque nunca foram confirmados pela história, que Vlad III, também chamado Vlad o Empalador, tinha o hábito de beber o sangue de seus inimigos. Mas eu estou dizendo, mito sugere porque é um relato histórico que não foi confirmado. Então, até aí, trate como mito. Vlad Tepes, ou Vlad III, morreu entre os anos, ele morreu entre os anos de 1476 e 1477. Não se sabe a data real de sua morte. E ele morreu em combate contra o Império Otomano, ou seja, ele morreu combatendo os inimigos que destruíram a sua família. Quando Bram Stoker criou Drácula lá no século XX, ele usou elementos do Vlad Tepes do século XIV. O primeiro é óbvio, Vlad Adrian Tepes, que é o nome completo do Drácula. E ele é literalmente uma referência ao Vlad Tepes. Vlad de Draculea. Pega Draculea, que quer dizer filho do dragão, e joga um pouquinho, muda um pouquinho as palavras. Temos Drácula. Ele usou uma expressão aí. O fato do Drácula beber sangue e ser um vampiro. Obviamente, o Drácula bebe sangue e é um vampiro, mas o Vlad Tepes não era. Mas como tem aquela história de que ele possivelmente bebia o sangue de seus inimigos, isso pode ter servido de inspiração para o nosso amigo também, Bram Stoker. Fora que o sangue é a fonte da vida, né? E um aristocrata que suga sangue faz muito sentido. O fato de o Vlad Tepes, original, ser também um príncipe regente da Valáquia, e o fato do nosso amigo Conde Drácula também ser um valaquiano, não é à toa. Foi claramente inspirado nisso aí também. O fato do Drácula sempre aparecer em castelos e coisa e tal é por causa que seu antepassado real, o Vlad III, também vivia num castelo. Né? É claro que o Conde Drácula, o Vlad Tepes, não era um vampiro, não tinha nada de sobrenatural dele, inclusive ele tem um ano possível de morte, né? Mas é óbvio também que o Bram Stoker se inspirou nele e depois vários outros cenários foram montados ao redor disso. O engraçado é que constantemente o Drácula tem aquela mesma receita, né? Um vampiro aristocrata muito poderoso que vive num castelo, que é o rei da Valáquia. Então, alguns elementos não mudam, e é justamente os elementos-chave que são inspirados no Vlad Tepes. Então, se você me perguntar se o Conde Drácula existiu, não, Drácula é fictício e foi criado no século XX por Bram Stoker. Só que o livro criado no século XX por Bram Stoker foi inspirado em Conde Vlad Tepes, que é literalmente o Conde Drácula da vida real. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.